Vamos abrir a palavra lá em Tito, capítulo 3. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Fala a verdade, faz tempo que você não lê Tito, né? Tito, capítulo 3, versículos 1 em diante. Tito, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu vou até o 11, tá? Versículos 1 a 11. Diz assim a palavra: Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus e se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e é útil para todos. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Vamos orar de novo? Pai bendito, clamamos para que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e nos dar entendimento da Tua palavra, Pai, para que possamos receber esse alimento que é a Tua palavra para as nossas vidas e sairmos daqui hoje, Senhor, fortalecidos por esta palavra e guiados por ela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida para você, pare para pensar nessa questão. A vida para você é uma satisfação ou é um fardo difícil de carregar? A vida para você é uma satisfação ou é um fardo difícil de carregar? Eu sei que é uma pergunta que talvez não tenha uma resposta só. Talvez você poderia falar, depende. Né? Depende. Mas no contato que eu tenho com as pessoas no meu dia a dia, tanto pessoas de dentro da igreja, quanto pessoas de fora da igreja, ou até mesmo pessoas de outras igrejas evangélicas, eu tenho percebido que para muitos a vida é uma carga que pesa sobre os ombros de muita gente. Eu tenho aconselhado pessoas cuja carga delas é exatamente a família. Eu tenho conversado com pessoas para quem o trabalho é um peso, é um fardo. Eu, às vezes, aconselho pessoas que têm para si o futuro como um fardo. Olham para o seu futuro e enxergam no seu futuro um fardo,
um peso. Então, essas pessoas são pessoas que estão emocionalmente arcadas, curvadas, cabisbaixas por causa da carga que está sobre elas, porque desse ponto de vista a vida para elas é uma carga e não é uma satisfação. E foi com essa percepção de que a vida pode ser uma carga para muita gente que eu me deparei com esse texto que Paulo escreveu para Tito. E aí, nessa reflexão, eu fui sendo levado a pensar que esse texto pode ser um bálsamo para as nossas vidas, porque esse texto nos mostra que existe uma maneira de nos livrar dos fardos que a gente carrega. Porque embora você possa responder, pastor, para mim a vida não é um fardo, a vida é uma satisfação, mas há momentos que eu tenho que carregar grandes fardos, e é pesado demais para mim. E nesses momentos eu chego a pensar que a vida parece um fardo. Então, esse texto mostra que existe uma maneira da gente se livrar desses fardos, mesmo que a nossa vida, que eu e você não consideremos a nossa vida como um fardo, mas a nossa vida como uma caminhada que possui um fardo aqui ou outro lá. Nós temos aqui nesse texto uma direção de como nos livrar do peso que às vezes se acumula nos nossos ombros, na nossa caminhada, no dia a dia da nossa vida, seja em que área for, porque tem muita coisa que pode servir de peso para nós. Talvez o que serve de peso para a Leninha não serve de peso para mim. O que serve de peso para mim não serve para o Hélito, e assim por diante. Então, eu olho para esse texto e eu vejo aqui algumas recomendações de Paulo de como a gente pode se livrar dos nossos fardos, dos nossos pesos, dos pesos que talvez se acumulam na nossa vida no decorrer dos dias. E a primeira recomendação de Paulo é pela tolerância. Se você olhar comigo o verso 2 e 3, você vai ver Paulo dizendo assim: aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente, nós mesmos não tínhamos juízo, e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo o tipo. Olha só o que Paulo está falando. Um dia a gente foi complicado. Ele está falando para Tito. Tito, um dia eu e você já demos trabalho para alguém. E aí a gente tem que parar e pensar nesse texto da seguinte forma, irmãos. Se um dia nós fomos indivíduos complicados, nós temos de aprender a ser tolerante com todas as pessoas. De alguma forma ou em algum momento, a gente já foi um problema na vida de alguém. Então, por que não tolerar aquela pessoa que está sendo um problema na nossa vida? Você já parou para pensar desse lado? Se eu já fui problema na vida de alguém, por que eu não posso tolerar o outro sendo problema na minha vida? Se eu já dei trabalho para alguém, por que eu não posso tolerar alguém dando trabalho para mim? Sabe, irmãos? É exatamente pelo fato de a gente perder a paciência com as falhas dos outros que a nossa vida fica tão pesada, fica tão cansativa, fica tão difícil. Veja, eu não estou dizendo que a gente tem que ser tolerante com o pecado. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser tolerante com as injustiças, com a mentira. Claro que não. Só que a gente tem que aprender a relevar, a deixar para lá, a deixar passar certas falhas, certas ofensas, certas questões.
E é claro, se o erro de uma pessoa foi um pecado muito grave, a gente pode ser benção na vida dela, a fim de que essa pessoa se levante, se regenere. Você não vai deixar passar. A pessoa errou, pisou feio na bola, ou você viu ela pisando feio na bola, você não vai deixar passar. Mas você vai estender a mão para levantar aquele irmão caído. Então, quando a gente é tolerante, a nossa vida se torna um pouco mais leve. Quando a gente é tolerante no nosso relacionamento matrimonial, por exemplo, as coisas ficam mais fáceis dentro de casa. Porque a gente para de implicar com os defeitos do cônjuge, do filho, da filha, do pai ou da mãe. Defeitos que só Deus pode mudar. Falando de família, né? Não só de relacionamento matrimonial, mas falando de família. Quando a gente para de implicar com o defeito que só Deus pode mudar na vida do outro, a vida da gente fica mais tranquila. Porque se eu sei que eu não posso mudar o outro, se eu sei que eu não tenho poder para mudar o outro, e é só Deus que vai fazer isso, eu vou parar de carregar esse fardo nas minhas costas. O grande problema de muitos casamentos é que tem gente que entra no casamento achando que vai mudar o outro. Que conto de fadas. É um grande conto de fadas isso. A pessoa entrar no casamento achando que vai mudar o outro. Filhos. Um dia eu achei que filho era tábua rasa, eu já contei aqui. Filho vem com HD pronto já, formatado ali com o aplicativo certo ali para ele funcionar. Lá em casa tem duas, uma completamente diferente da outra. E as duas têm defeitos. Veio com defeito também. Que me irritam profundamente. Mas eu tenho que aprender a tolerar. Porque tem coisa que não vai ser eu que vou mudar. Não vai ser eu que vou mudar. E aí, se eu coloco isso na conta de Deus, eu tiro o fardo das minhas costas. Sabe, quem é pai e mãe tem muito disso, de querer mudar filho. E acaba pegando pesado com o filho. Às vezes até traumatiza filho, tanto pegar no pé. Não estou dizendo que a gente tem que deixar filho fazer tudo. Mas a gente tem que saber a hora certa e chegar para Deus e falar: Deus, ó, esse fardo não é meu, esse é teu. Esse eu não dou conta. Então eu não quero esse fardo para mim, eu quero viver uma vida leve. E tolerar aquilo, sabe? Tolerar aquela questão, deixar passar. A gente também tem que ser tolerante nos nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, pessoas de fora da nossa casa, talvez pessoas do nosso trabalho. Eu acho que ao sermos tolerantes com as pessoas que convivem com a gente, os nossos relacionamentos ficam mais agradáveis, porque a gente entende que as pessoas são diferentes de nós. A gente entende que as pessoas, por serem diferentes, fazem as coisas diferentes, entendem as coisas diferentes, têm um time diferente do nosso para fazer uma coisa ou para entender determinada questão. Quando a gente é tolerante, a gente acaba entendendo isso e deixando passar certas questões. Sabe aquele amigo que é o último a entender a piada? E você sente raiva dele, porque você tem que ficar explicando a piada para ele. Sabe essa história? Você não precisa carregar esse fardo. Porque ele é diferente. Simplesmente explique a piada para ele. Isso é ser tolerante. Tá? Estou contando esse exemplinho tão pequenininho, michuruca, para mostrar que tem coisas que a gente pode deixar para lá. Tudo fica mais fácil quando a gente não casa, a gente não
não carrega o peso de ser policial do outro. A vida fica mais simples quando a gente toma a decisão de não policiar a vida do outro o tempo todo, querendo que o outro seja perfeito. A vida fica mais tranquila, mais leve. Porque, veja só, meu irmão, vamos olhar pelo outro lado também. É muito difícil conviver com gente que critica tudo. É muito difícil conviver com quem vê problema em tudo. Com aquela pessoa para quem tudo está ruim. Pessoa que só enxerga o lado ruim das coisas. Eu não quero conviver com gente assim. Eu não gosto de conviver com gente assim. E eu peço a Deus que não me faça uma pessoa assim. Não me faça não, Ele não vai fazer, né? Não me deixe ser uma pessoa assim. Não me deixe desenvolver as minhas falhas de tal forma que eu chegue a ser uma pessoa assim. Eu não quero para mim, eu acho que você não quer para você. Então, irmãos, se eu não quero ninguém me cutucando dessa forma, então que eu não seja assim na vida dos outros, que eu seja uma pessoa tolerante. A gente tem que lembrar aquilo que Paulo disse para Tito. Nós já fomos um problema na vida dos outros. Nós já fomos um problema na vida dos outros. Por isso a gente tem que aprender a tolerar. A gente tem que aprender a deixar passar certas questões para a vida ser um pouco mais leve. A gente precisa aprender a tolerar um pouco mais e orar um pouco mais. Orar para que Deus transforme as pessoas que estão na nossa convivência e que às vezes nos irritam com algumas situações. E de repente, irmãos, orar pela gente mesmo. Dizendo, Deus, tira essa ranzinzice de mim. Tira esse azedume de mim. Para eu largar de pegar no pé tanto dos outros. Eu quero ter uma vida mais leve. Eu quero ser mais tolerante. Olha só, como uma coisa casa. Você para de pegar no pé. Você é tolerante com aquilo que acontece com você. De repente a pessoa até erra com você, você tolera. E a vida segue. Eu penso que tolerância, irmãos, pela palavra que lemos hoje, é um ótimo remédio para tirar os fardos das nossas costas. Às vezes a gente só carrega fardo porque é intolerante. Fica policiando tudo, querendo justiça para tudo, querendo tudo correto. Então, mais tolerância, é isso que Deus está dizendo aqui através da carta de Paulo a Tito. E a segunda recomendação é a gratidão. Primeiro, tolerância. Segundo, gratidão. Daí eu quero que você vá comigo no verso 3. Olha só o que Paulo fala. Pois antigamente, nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. E passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Gente, o cara tem que ser muito transformado por Deus para admitir um negócio desse. Os outros tinham um ódio de nós. E nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por nós, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Olha só, primeiro Paulo reconhece que já foi um grande problema, que já teve uma vida muito complicada. Depois ele fala que foi Deus quem transformou a sua vida por completo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Irmãs? Isso aqui é uma expressão de gratidão. Isso aqui é reconhecer o que Deus fez. Paulo, além de estar dando ali um testemunho de vida, ele está, através dessas palavras, expressando gratidão pelo que Deus fez na vida dele. Tanto que ele diz no finalzinho, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa. O que Deus fez foi por compaixão. Paulo estava com o coração cheio de gratidão pelo que Deus fez. A gratidão fazia parte do caráter de Paulo. Tanto que ele ensinou, lá em 1 Tessalonicenses 5,18,
Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, olha que palavra séria. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Não é fácil isso aqui não, hein? Não é mole não. De repente você termina o dia, e o teu dia foi pesado, o teu dia foi difícil, e você chegar no fim do dia e falar, Deus, obrigado por esse dia. O cara te dá o bolo no serviço, né, Carlos? Deixa você ali com todo o serviço para fazer, e você chega em casa e ainda fala, Deus, obrigado por esse serviço. O boi atolou no barro, e aí você tem que pegar o trator para desatolar o boi, e deu aquele trabalhão, e aí você fala, Deus, obrigado por esse dia. Em tudo dá graças. Furou o pneu na leste-oeste, 6 horas da tarde. Você não sabe trocar pneu. Senhor, obrigado por esse dia. A gente não vai agradecer pelas desgraças, a gente vai agradecer pelo que Deus proveu naquele dia. E às vezes é até um livramento, gente. Um pneu furado, uma situação aí que a pessoa deu nó na gente. É livramento de Deus às vezes para nós. Por isso que Paulo fala, em tudo dai graças. Quando existe gratidão, a vida fica mais agradável. Porque a ingratidão e a murmuração faz a vida pesar. Faz a vida ficar sombria. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu falo de gratidão, que a gratidão faz a gente olhar para aquilo que existe na nossa vida, para aquilo que tem, e não para aquilo que não tem. A gratidão faz a gente olhar para aquilo que Deus fez e está fazendo, e não para aquilo que Deus ainda não fez. A gratidão faz a gente louvar a Deus pelas orações que foram respondidas, e não murmurar por aquilo que não foi respondido. Entendeu? Porque o oposto da gratidão talvez seja exatamente a murmuração. Porque se eu não sou grato, se eu não agradecer, o que eu vou fazer? Eu posso até não falar nada, mas no meu coração eu vou estar murmurando. Se eu sou grato, eu estou reconhecendo o que Deus está fazendo. E quando eu só tenho o olhar para aquilo que existe de bom na minha vida, eu não vou ter tempo para ficar murmurando por aquilo que não aconteceu ainda. Por aquilo que eu acho que eu mereço, mas ainda não chegou na minha vida. Então, não tem como a vida não ser leve quando há gratidão. Porque a gratidão traz leveza para mim. A murmuração traz peso. Porque eu vou sempre olhar para aquilo que não existe. Eu vou sempre ter aquele complexo de Larry, sabe? O desenho de Lip Larry. Ó dia, ó céus, ó vida. Quem é mais antigo deve ter assistido esse desenho. Lip Larry. Era um leão e uma hiena. A hiena era exatamente a reclamona. A hiena, ao invés da risada, ela reclamava. Tudo ela reclamava. Tudo para ela era uma coisa ruim. É um desenho da Hanna-Barbera. Meu Deus, ninguém sabe mais quem é a Hanna-Barbera. Ótimos desenhos. Ó dia, ó céus, ó vida, ó azar. Ó azar. Então, gente, a vida pesa. A vida pesa porque você só tem o que reclamar. A vida fica cansativa, sabe? As coisas ficam inalcançáveis
quando a gente fica reclamando, murmurando, os sonhos ficam mais distantes, tudo fica mais ruim. Mas quando a gente é grato, por mais que haja ausências, por mais que haja orações que ainda não foram respondidas, quando a gente é grato, a gente contempla tudo que há. E a gente se alegra com tudo que há. E fala, puxa vida, tal coisa não aconteceu, mas olha o que tem à minha disposição. Tal bênção ainda não veio, mas olha quanta coisa já veio. Isso anima a gente. Isso coloca a gente para cima. Gratidão, irmãos. Eu quero voltar semana que vem nesse texto. Tenho mais algumas coisinhas para falar dele. A gente já está aí com o horário quase em cima. Mas eu encerro dizendo para você o seguinte: deixa o Espírito Santo de Deus encher o teu coração de tolerância, uma tolerância do bem, tá? Não a tolerância do mal. Tolerância que aceita tudo de errado, tudo que é ruim, tudo que é injustiça. Isso não. A tolerância do bem, que releva coisas simples, que releva pequenos erros. Que o Espírito Santo encha o teu coração de tolerância e de gratidão. Eu preciso disso. Eu que prego, preciso disso. Que Deus me dê mais tolerância e me dê mais gratidão. Eu preciso. Então eu falo, Deus, me enche de mais tolerância, me enche de mais gratidão. Que o Espírito Santo nos dê essa capacidade, para que aquilo que hoje nos pesa, para aquilo que hoje nos é um fardo, amanhã não nos pese mais. Amanhã não seja mais um fardo para nós. E a gente talvez nem lembre que esse fardo existiu. Amém? Que assim seja. Vamos orar? Hoje eu quero orar pelos nossos pedidos de oração, pelos pedidos que você vai colocar diante de Deus, dos irmãos que vão participar do culto online. E quero orar por algumas pessoas que estão enfermas. O Moisés e a Beth, que estão enfermos. Quero orar pela Edneia, que também está enferma. Está um tal de pegar Covid ainda que eu vou te contar, viu? E quero orar pela Maria Amélia, neta da Doralice, que amanhã vai fazer uma pequena cirurgia. Então nós vamos orar por essas 4 pessoas. É verdade, hein? Meu Deus. A dengue está pegando. Também não é só Covid. A dengue, muito mais Covid. Louvar a Deus, que Deus te livrou. E que Ele nos livre a todos, né? Livrou você de um mal maior, que Ele nos livre de pegar. Porque é brabo. Quem já teve sabe como é que funciona. Não é fácil não. E parece que a dengue está vindo mais pesada do que de alguns anos atrás. Vamos orar por isso então, gente? Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus Santo, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, ó Pai, cada um de nós, na perspectiva da palavra hoje, de que se precisamos de uma vida leve, se desejamos uma vida mais leve, se desejamos nos desfazer de alguns fardos que carregamos, ó Pai, precisamos aprender a tolerância e a gratidão. Pai, Tu sabes que às vezes para nós é simples ouvir sobre isso. É simples ouvir que precisamos ser tolerantes, que precisamos ser gratos, mas colocar em prática às vezes é mais difícil. E precisamos do mover do Teu Santo Espírito em nossos corações. Precisamos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, de tal maneira que o nosso ser, a nossa mente, as nossas convicções sejam transformadas, ó Pai,
para que haja mais tolerância em nós, para que alguns azedumes da nossa vida sejam transformados em doçura, ó Deus, e para que haja gratidão em nosso coração. Que o nosso olhar, ó Pai, seja o olhar sempre da gratidão, seja o olhar que enxerga aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor já fez, e não aquilo que nos falta, ó Pai. E que isso faça alguns fardos se tornarem mais leves ou até desaparecerem em nós. Clamamos, Senhor, por cada pedido de oração que está sendo colocado diante do Teu altar. Cada necessidade, ó Pai, que o Teu povo tem apresentado a Ti agora. Eu clamo para que o Senhor venha com o Teu poder. Hoje, no início do culto, falamos que Tu és um Deus poderoso e que o Senhor é fiel àquilo que o Senhor prometeu fazer às nossas vidas. Então, Senhor, com esse Teu poder e com essa Tua fidelidade, o Senhor venha agir sobre cada vida, sobre cada necessidade, sobre cada oração que se faz esta hora. E que possamos ver milagres acontecendo entre nós, ó Deus. Sobre cada pedido sendo feito aqui, sobre cada nome sendo colocado diante do Teu altar. Eu oro por aqueles que estão fazendo pacto de oração, que estão caminhando numa campanha de 7 semanas de oração, que a Tua graça, o Teu poder, um espírito de perseverança alcance essas vidas, ó Pai. Oramos em especial pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, ó Deus. O Senhor alcance cada um deles. Que o Senhor esteja entrando com a Tua providência, com o Teu bálsamo de cura e de renovo sobre cada um deles, ó Pai. Que eles possam sentir a Tua presença gloriosa, a mão do Senhor operando ali. E que cada um possa estar bem para a glória do Teu nome. Despede a Tua igreja no Teu cuidado, na Tua bênção. Dá-nos uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos nós. Uma ótima semana. Vá para casa na paz do Senhor.